O imperialismo foi marcante na construção das realidades sociais, políticas e econômicas do século XX. Seus paradigmas e consequências marcam a humanidade até os dias atuais. Defina imperialismo. Imperialismo é uma dominação exploratória sobre um país ou uma empresa sobre outros. Explique o que os países e indústrias buscavam em África e Ásia. Eles buscavam matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Questão 2. A expansão colonialista teve na Segunda Revolução Industrial um importante ativo propulsor. Na era do carvão e do ferro, primeira Revolução Industrial, a Inglaterra dominou o cenário de industrialização. Na segunda metade do século XVIII, o processo industrial propagou-se por diversos países da Europa. Explique abaixo as 3 especificidades da Segunda Revolução Industrial, que ocasionou uma nova ordem mundial. Bom, na primeira fase da Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra. Já na segunda fase, ocorreu em alguns países da Europa, Estados Unidos e Japão. O combustível principal na primeira fase da Revolução Industrial era o vapor. Já na segunda era o petróleo. A primeira fase ocorreu no século XVIII, já a segunda no século XIX. Questão 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas alternativas abaixo. Primeira questão. Diversos países europeus canalizaram os investimentos da educação na produção industrial, produzindo assim uma geração de técnicos e engenheiros cuja função principal fosse o desenvolvimento econômico e industrial. Esse avanço tecnológico resultou em uma degradação do meio ambiente, pois a produção capitalista não se preocupou com a preservação da vida. Isso é verdade. Segunda questão. A principal diferença entre a primeira e a segunda Revolução Industrial é que essa última atingiu diferentes países do globo e inaugurou uma nova era econômica com diferença entre países ricos e industrializados e países pobres, geralmente consumidores de produtos industriais, fornecedores de matéria-prima e fontes de energia. Isso é verdade. Questão 3. Um dos principais legados do imperialismo é a desigualdade social e a vida miserável nos países colonizados. O mundo experimentou um significativo avanço populacional, enquanto a concentração da riqueza mantinha-se contingente mais nas vaias da exclusão social. Isso é verdade. Questão 4. A expansão neocolonial capitalista desencadeou a criação de uma economia global a partir do século XIX. As grandes potências capitalistas dividiram entre si colônias em África e Ásia. Isso é verdade. Questão 5. A terceira fase da Revolução Industrial tem como marca fundamental o desenvolvimento da robótica, da nanotecnologia e das comunicações telemáticas que desenvolvem a internet e o uso dos celulares. Isso é verdade. Questão 6. Ao lado das condições históricas que permitiram um novo salto industrial, as mudanças geradas pelos novos inventos foram mais profundas do que na segunda Revolução Industrial do que na primeira. A era do capitalismo industrial dependia de novas tecnologias que alavancaram a produção e comercialização dos novos produtos. Isso é verdade. Questão 8. A segunda Revolução Industrial inaugurou o que pode ser denominado umas grandes empresas multinacionais. Isso é falso. Nona questão. A partir do século XIX, formou-se a formação de trustes, cartéis e holdings, como funcionamento para os monopólios internacionais. Nesse sentido, associações empresariais produziram forte concentração de capital nas mãos dos grupos econômicos. Isso é verdade. Questão 10. O desenvolvimento industrial permite uma melhor distribuição para a renda entre as populações empobrecidas, tanto em África como em Ásia. O desenvolvimento industrial diminui a desigualdade social. Isso é mentira. O capitalismo encontra-se fadado à destruição, sendo inevitável as suas crises consequentes e falências. Trata-se, portanto, uma questão de tempo para que o sistema capitalista venha a falir e dar lugar ao socialismo de Marx. Isso é falso. Questão 4. A expansão colonial capitalista desencadeou a criação de uma economia global única do século XIX. As grandes potências capitalistas dividiram entre si colônias em África e Ásia, semeando a miséria e sofrimento em escala mundial. Descreva abaixo alguns dos principais pressupostos do imperialismo. Pressupostos econômicos. As indústrias buscando riquezas e lucros, crescimento do poder, matéria-prima e mão de obra barata. Pressupostos políticos. Militar, político, religioso, racial e econômico. Questão 5. Amados alunos, apesar da semelhança no legado de miséria gerado em ambos locais,
O imperialismo em África e Ásia apresentaram especificidades próprias. Descreva abaixo consequências da expansão colonialista em África. As consequências foram fome, pobreza, miséria e guerras civis. Questão 7. Filhote, examine o texto abaixo com toda atenção e marque uma das alternativas abaixo descritas. O domínio colonial dos países europeus sobre a população locais, na maior parte dos casos, foi extremamente violento. A mão de obra nativa, sempre mais numerosa que a dos colonizadores, era utilizada na agricultura, no escravismo e também na construção de obras que facilitassem o escoamento para serem embarcadas para a Europa. Nem sempre eram os próprios colonizadores que cuidavam da administração das colônias. A Inglaterra, principalmente, recorria a lideranças locais, aproveitando disputas internas a estruturas de poder que já existiam no local. A. O texto acima está completamente correto. B. O texto acima se inicia de forma correta, mas encerra-se com erro histórico. C. O texto acima está completamente errado. D. O texto acima contém um erro no início, mas encerra-se corretamente. A questão correta é a A. O texto acima está completamente correto. Questão 8. Elabore um texto que descreva esse convulsionando período histórico contendo as palavras imperialismo, guerras, colônias, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata e pobreza. Imperialismo faz guerras coloniais que buscam matérias-primas e formam pobreza. O surgimento de empresas grandes e multinacionais formou grupos poderosos a fim de efetivar o controle do capitalismo industrial internalizado. Descreva uma característica para cada tipo de associação empresária, objetivando os controles dos capitais. Trust. A compra de uma empresa sobre a outra. Cartel. O acordo ou cooperação entre as empresas que buscam determinar os preços e limitando a concorrência. Holding. A fusão de duas empresas para criar uma nova. Número 11. A partilha do mundo, 1880-1914, resultou do interesse das potências capitalistas europeias em a. Explorar mão de obra barata nas colônias, obter matérias-primas e mercados consumidores para seus produtos industrializados. B. Desenvolver a produção de gêneros alimentícios nas colônias, visando suprir as deficiências de grãos existentes na Europa da virada do século. C. Buscar novas áreas para a imigração, para aliviar a pressão demográfica na Europa. D. Promover o desenvolvimento das colônias através da aplicação de capitais excedentes em programas sociais e educacionais. E letra E. Favorecer a atuação dos missionários católicos junto aos pagãos e assegurar livre concorrência comercial. A certa é a letra A. Explorar mão de obra barata nas colônias, obter matérias-primas e mercados consumidores para seus produtos industrializados. Número 12. A industrialização acelerada de diversos países ao longo do século XIX alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial, emergiu o imperialismo, cuja característica marcante foi o letra A. Substituição das invenções militares pelo uso da diplomacia internacional. B. Busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países industrializados. C. Manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos nas áreas conquistadas. Letra D. Procura de especiarias, ouros e produtos tropicais inexistentes na Europa. Ou letra E. Transferência de tecnologia, estimulada por uma nova política não intervencionista. A resposta certa é a letra B. Busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes para os países industrializados. Questão 13. Segundo as teorias desenvolvimentistas, a guerra era concedida como a. Uma necessidade de ampliar o mercado interno, substituindo as importações. B. Uma política econômica tendendo a desvalorizar a produção agrícola. C. Uma forma de criar condições para a importação de tecnologia estrangeira. D. Um recurso complementar e necessário à importação de produtos primários. E. Uma política econômica que necessitava do apoio de todas as classes sociais para ser implementada. A resposta correta é A. Uma necessidade de ampliar o mercado interno substituindo as importações. Questão 14.
A expansão colonialista europeia do século XIX foi um dos fatores que levaram a diminuição dos contingentes militares europeus, b. a eliminação da liderança industrial da Inglaterra, c. ao predomínio da prática mercantilista semelhante à do colonialismo do século XVI, d. ao rompimento do equilíbrio europeu, dando origem à Primeira Guerra Mundial. Questão correta é a D. Ao rompimento do equilíbrio europeu, dando origem à Primeira Guerra Mundial. Questão 15. Relacione o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia com as aprendizagens sobre o imperialismo neocolonialistas e aprendidas nas discussões na sala de aula. O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia é o imperialismo militar e político em busca de território e lucro e poder dentro da Ucrânia. Questão 16. Apresente 3 causas para a Primeira Guerra Mundial: corrida armamentista incessante, nacionalismo exagerado e brutal, alianças militares. Questão 17. Cite a principal diferença entre imperialismo além-mar e imperialismo continental. O imperialismo além-mar é o imperialismo além do mar e fora do seu continente. Já o imperialismo continental é só dentro do seu continente. Questão 18. Explique de que forma o Brasil exerce um tipo viso imperialista sobre a América do Sul. Sendo pela expansão territorial e empresarial do Brasil para o resto da América do Sul, como um tipo de imperialismo, com a maior parte das importações latinas sendo do Brasil, ou seja, as empresas brasileiras predominam toda a América do Sul, assim expandindo o comércio brasileiro.